Olá, amigos! Continuando falando sobre Sírios, é extremamente, assim, empolgante, né? Eu instiga a nossa imaginação, a nossa crença, a nossa reflexão, e é muito gostoso a gente ir tomando conhecimento dessas curiosidades. Então, por exemplo, os antigos rituais, eles vinculam Ísis a Sírios. A câmara do Ano Novo do Templo de Dendera foi construída de forma que a luz de Sírios seja canalizada por um corredor até o interior dela, da câmara. Então, isso é um antecedente de cerimônia, chama Sigui, que os Dogons, é uma raça que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, celebram quando a Sírios pode ser vista pela fresta de uma rocha na aldeia de Yugo do Guru. É uma civilização, uma raça que ainda existe na África. E a gente vai falar dela depois um pouquinho. E temos as pirâmides, que são ferramentas sirianas de capacitação e de captação de energia e informação cósmica. Códigos quânticos são antenas receptivas, emissoras e receptoras, códigos quânticos. Então, somente funcionavam através da intenção da consciência humana para manter a conexão com a divindade. Assim, a pirâmide canaliza a frequência que há dentro dela, motivo pela qual alguns faraós, seres de alta consciência, eram sepultados em suas câmaras. Segundo outras informações dizem que nenhum faraó foi sepultado nas pirâmides, que elas não eram túmulos, eles foram sepultados no Vale dos Reis, que as pirâmides eram apenas locais de estudo das divindades, da conexão, do desenvolvimento da mente, eram como se fossem laboratórios, né? De códigos quânticos, de energia e tudo mais. Então, a estrutura quântica da pirâmide, na verdade, era integrar 3 pilares: terra, mais arquitetura, mais consciência. E o seu formato é o octaedro, né? Que é um formato do Merkaba, ou seja, a câmara subterrânea, a base e o ângulo canalizador. Então, essa informação nós tiramos aqui um artigo de Matias de Stefano, que fala dos primeiros humanos, Lilith, Adam e Eva. Então tira essa informação que em algum momento a gente pode falar também, né, desses primeiros habitantes aqui, como eles dizem, Adão e Eva, quando na verdade eles foram só uma configuração, né, para poder identificar essa raça que chegou, essa raça adâmica que foi a primeira que habitou por aqui. E os Dogons, o que são? É um povo que habita o Mali e o Burkina Faso. É um povo que vive em uma remota região no interior da África Ocidental. Era, na ocasião, né, hoje não sei, neste momento, cerca de 200 mil integrantes, e a sua maioria vive em aldeias penduradas nas escarpas de Bandiagara, ao leste do rio Níger. Então, ainda não podem ser qualificados como primitivos, pois possuem um estilo de vida muito complexo e não são excelentes candidatos a possuir conhecimentos científicos. Contudo, vejam bem, eles possuem um conhecimento muito preciso do sistema estelar de Sírius, incluindo pelo menos uma estrela que ainda nem foi identificada pelos astrônomos, e dos seus períodos orbitais. Então, os sacerdotes Dogons dizem que sabem desses detalhes que aparentemente são transmitidos oralmente e de forma secreta, séculos antes dos astrônomos descobrirem. Então, esses conhecimentos foram publicados pela primeira vez em 1950 no Sudanese Sirius System, escrito pelos antropólogos franceses Germain
e Marcel Grilot, que viveram muito tempo com os Dogons no final dos anos 40. Os dois cientistas ganharam a confiança dos sacerdotes até o ponto deles lhes confiarem esses notáveis conhecimentos muito ligados às suas crenças religiosas. Agora, o que mais impressiona é o conhecimento que dizem ter sobre o terceiro astro do sistema Sirius, descoberto apenas recentemente pelos astrônomos, já que possui um tamanho irrelevante perto dos dois outros, astros do sistema, e por isso levou quase meio século para ser descoberto. E os Dogons chamam esse terceiro corpo de M-A, ou Mulher Sorgo, que seria um cereal para eles, e dizem que é uma estrela pequena com apenas um planeta em sua órbita, ou um grande planeta com um grande satélite. Então, os modernos intérpretes dessa tradição chamam essa estrela de Sirius C. Então, o que espanta, que deixa a pessoa realmente reflexiva, né? Como um povo que não dispunha de instrumentos ópticos poderia conhecer os movimentos e as características da estrela mais brilhante, da sua companheira pouco visível e de um terceiro astro do qual ainda não existem provas científicas da sua existência. Então eles explicam os seus conhecimentos astronômicos do sistema Sirius de uma forma muito simples. Seus antepassados os adquiriram de visitantes anfíbios extraterrestres, chamados por eles de Nomos, provenientes da estrela Po, que são os nomes que eles dão, Sirius. E essas descrições feitas por eles são muito precisas, porque a ciência, a parte científica dos pesquisadores, da pesquisa, vão comprovando algo que os seres já tinham conhecimento, só não tinham como provar. E a ciência é importante, o papel da ciência é de suma importância para que ela ateste, valide através da sua pesquisa. Então, esse aqui é um texto também tirado do Yoda Aluminot, é um site americano. E os primeiros maias, em 550 a.C., vieram de Sirius e estabeleceram-se na Guatemala, Honduras, sul do México, entre os olmecas e os zapotecas. Eles não podem ser confundidos com os maias clássicos, que desapareceram há mais de 300 anos. Os índios Cherokee relacionavam Sírios e Antares como as estrelas guardiãs no final do caminho das almas. Os índios caiapós do Brasil relatam em suas lendas que seus antepassados vieram de uma terra que não havia noite. Não há noite em Sírios. O culto a Sírios estende-se à mística índia, onde relacionam Sírios como Magayaha Rudra Keshiva. O mantra védico Gayatri fala do amor por Sírius. Então, o Alcorão cita a estrela azul em seus textos e diz: é ele que dá a riqueza e o contentamento. É o Senhor do astro Sírio. Está no Alcorão. Na China, a estrela lar é considerada como a Lang, que é a estrela do lobo celestial. E os antigos chineses vislumbravam um grande arco e flecha no céu do sul, formado pelas constelações Puppis e do Cão Maior. E a ponta da flecha é apontada para Sírius. Então, segundo os arqueólogos alemães que encontraram o palácio da rainha de Sabá, este foi construído na direção também da estrela Sírius em relação aos outros de Ísis, de Sotis, e todas as construções, isso ficou comprovado ao redor do mundo, das construções até agora
né, descobertas e estudadas, todas as construções de templos de cultos tinham a mesma direção. Então, olha a sabedoria aí, olha o conhecimento. E existe também algo muito interessante que chama Sintamani, Pedra Sagrada de Sírius. Ela é proveniente da estrela de Sírius. Então, há milhões de anos atrás, durante uma super onda galáctica, um planeta que orbitava, que é o Sirius A, explodiu. Seus fragmentos vieram em todas as direções e com alguns deles chegando à Terra após uma longa jornada através do espaço interestelar. Então, nos últimos 26 mil anos, que nós agora mudamos, né, de ciclo, de era, existe uma civilização que foram os guardiões, né, desta pedra e que ao longo da história forneceram fragmentos dela a alguns indivíduos que tiveram potencial máximo de influência positiva na história da humanidade. Como, por exemplo, eles citam aqui o rei Salomão, Alexandre o Grande, né, e estiveram de posse de um fragmento desta pedra, Sintamani. E esse artigo, então, é retirado aqui da Fátima dos Anjos, do portal Arco-Íris. Então, a gente fica pensando, por que essa pedra potencializava? Que provavelmente ela tinha uma influência energética, quântica, energeticamente falando, muito intensa sobre aquele que a possuía, que provavelmente devia possuir também algum dom, algum talento, né, espiritual, não estamos falando de religião, e que a energia contida nessa rocha, nessa pedra, potencializava então essa habilidade, esse talento. Dizem também que essa pedra é uma pedra, por ser azul, é a pedra de São Miguel, porque São Miguel, ele é, segundo a história dele, é siriano, é um ser também de uma grandeza bem significativa, e ele tem a frequência dele é uma cor azul, e aqui no Brasil mesmo, no mundo, né, nós temos a crença em São Miguel, que é o que mata o dragão, que elimina o mal, né, mata o mal, pisa na cabeça dele e com a sua lança ele mata, ele destrói esse mal. E é em azul, ele aparece em uma frequência que tem uma vibração, uma frequência azul, que é uma onda de comprimento, né, que aparece nessa cor. E essa pedra, por ser azul, também está relacionada a ele. Então a gente observa e reflete assim o quanto, né, que houve, que foi deixado, na verdade, esse legado para nós, e que até hoje, vejam bem, a inteligência, o conhecimento dessas civilizações que influenciaram de forma, pelo visto, muito boa, né, alavancando a evolução dos terráqueos, que até hoje os mistérios existem, continuam, tem muito mistério ainda, muitos. As próprias pirâmides estão estudadas, estão vasculhadas, estão saqueadas ao longo do tempo, submersas nas areias, submersas em mar e vindo novamente à superfície. Quanto de oculto que ainda existe e que nós não estamos ainda preparados para saber. Saberemos, até podemos dizer que o conhecimento já está em nós, né? Nos nossos códigos a gente já tem, só que nós não estamos prontos, não sabemos, não lembramos ainda como acessá-los. Então, em algum momento da nossa caminhada,
infinita, né, da imortalidade, a gente vai saber, vai ter conhecimento de tudo isso e o valor, né, que foi não só pela curiosidade, mas por agregar os valores desse legado que foi trazido para nós. E vamos então falar aqui um pouquinho só dos arcturianos. É uma hierarquia de seres que estão ligados também à fonte de tudo que há. Tem a capacidade de unificação e de transcendência, que são pilares básicos aí, que das energias búdica e crística, que são os pilares necessários para que a sabedoria criacional em perfeito equilíbrio e estabeleça aí esse plano da criação realmente na nossa casa, na nossa terra. E é considerado também os pilares fundamentais da jornada do espírito e da consciência como co-criador. E desta forma, a caminhada, então, que todos devem fazer no processo natural de reconexão com o plano maior da fonte que tudo é. E existem, inclusive, alguns canais que estão entrando nessa sintonia, mas são pessoas preparadas, pessoas que já passaram por uma longa caminhada, né, em outras existências, outras experiências, e já possuem aí um alto grau, né, um grau de percepção bastante acentuado, sensorial e iniciações, inclusive nas esferas mais altas. Então, são pessoas que têm se preparado. No espiritismo falaríamos médiums, né? Mas no esoterismo, no ocultismo, no holístico, enfim, a gente fala que são os canalizadores, são seres que estão com a percepção sensorial bastante desenvolvida, com uma intuição muito boa, e eles então vão recebendo essas informações diretamente da fonte. E graduais, né? São informações graduais que vão chegando para nós, porque nós não temos ainda essa abertura, né? Porque vejam bem, com toda a gama de informações que nós temos, com todos os registros, artefatos na música, na agricultura, nas paredes, nas cavernas, na civilização egípcia, tudo que a gente tem, ainda há muita dúvida, né? Há muita especulação, muita polêmica em torno, muito conflito em torno de toda essa informação que chega para nós. E a gente vai fazer mais uma pausa e vamos voltar rapidinho.